Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos corrigir mais uma questão, desta vez uma questão do Sebrasp, do TJ do Pará. Quem me encaminhou essa questão me enviou pelo direct do Instagram e foi a Márcia, do Amazonas, de Manaus. A questão é uma questão de nível superior e foi para a área de desenvolvimento de sistemas. Vamos então para a correção dessa questão. Foi a questão número 29, lá da prova do modelo que eu baixei. Depois eu vou mostrar para vocês o gabarito. E a questão diz o seguinte: considere a situação hipotética seguinte, que aborda a compreensão de estruturas lógicas. No processo de manutenção de um computador, as seguintes afirmações são válidas. P. Se aumentar o tamanho da memória ou instalar um novo antivírus, então a velocidade da internet aumentará. Q. Se a velocidade da internet aumentar, então os aplicativos abrirão mais rapidamente. Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Nessa situação, é correto concluir que, e aí a gente tem que julgar esses 5 itens. Vamos começar a fazer a análise aqui da questão. Primeiro, a primeira premissa é um se então, é um A, então B. A segunda premissa também é um se então, também é um A, então B. Outra coisa que a gente tem que analisar quando a gente tem questões assim, procurar se são proposições simples ou compostas. Quais são as compostas? São aquelas que têm os conectivos ou, e, né? Então a gente tem que procurar por conectivos. Esse daqui, se então, se somente se. Então a gente tem aqui um ou. Já temos um conectivo aqui. Na de baixo é apenas um se então e não é nenhuma delas aqui é composta. Outra segunda parte da questão. A gente está querendo chegar numa conclusão ou ele já nos deu uma conclusão? Ele já nos deu uma conclusão. Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Então, não é aquele tipo de questão que você tem que verificar se ele pergunta se isso aqui essas premissas são válidas de acordo com isso. Na verdade, ele já falou que a velocidade da internet não aumentou. Então, a gente já tem uma conclusão. Então, isso aqui a gente tem que considerar como verdadeiro. Assim como a gente tem que considerar como verdadeiro P e Q, porque ele falou que são afirmações válidas. Pronto, fizemos um mapeamento e agora a gente vai examinar as questões. Onde tiver que a velocidade da internet não aumentou, a gente vai ter que colocar verdadeiro. Vamos lá na primeira premissa. Se aumentar o tamanho da memória ou instalar um novo antivírus, então a velocidade da internet aumentará. Opa! A velocidade da internet aumentará. Aqui não aumentou, é verdadeiro. Então esse pedacinho aqui, só esse pedacinho aqui, é falso. Porque ele é justamente a negativa, né? Esse finalzinho do se então aqui é falso. Porque a negativa dele, da nossa conclusão, é a negativa do que ele falou que era verdadeiro aqui. Aqui não aumentou, que é verdadeiro, então aqui é falso. Na letra Q, se a velocidade da internet aumentar. Opa, aqui também está falando em aumentar, não está falando em não aumentar, está falando em aumentar. Então aqui também a gente vai tratar como falso. Pronto. E agora a gente vai deduzir as demais, né, as demais premissas, as demais proposições aqui. O que a gente tem aqui no se então? O se então a gente tem, são dois se então, né, que nós temos. Então o que a gente tem? Que a única alternativa que é falsa é a Vera Fischer. Vera Fischer nos dá uma proposição falsa. Ok? Então, F com F nos dá uma proposição verdadeira, F com V
nos dá uma proposição verdadeira e V com V também nos dá uma proposição verdadeira. Ok? Então, para essa proposição aqui ser verdadeira, tudo ser verdadeiro, né? Eu consegui esse V aqui, ó, da proposição toda. Se eu já sei que F está do lado de cá, aqui eu vou poder ter o que do lado de cá? Eu vou poder ter F, né? Ou vou poder ter V. Então, para a proposição Q, eu tenho que a internet não aumentou e os aplicativos abrirão mais rapidamente ou não abrirão rapidamente. Isso é o que vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho duas situações aqui que vai me dar verdadeiro no final das contas. Né? Então, o que é verdade para a gente? Já vamos anotar aqui. Aplicativos, eles podem abrir rapidamente, né? Abrirão rapidamente ou não abrirão rapidamente. São as duas alternativas que a gente tem. Abrirão rapidamente. Os aplicativos não abrirão rapidamente. Não nos disse muita coisa, né? Vamos ver depois nas alternativas. E na de cima, se aumentar o tamanho da memória ou instalar um novo antivírus, então a velocidade da internet aumentará. Agora eu tenho falso do lado de cá, ó. É do lado de cá, é no final, não é no início. Aquela hora eu tinha, na questão que eu tenho falso no início, então eu tenho duas respostas. Mas quando eu tenho falso no final, só essa alternativa aqui vai me dar verdadeiro. Porque falso com falso dá verdadeiro. Eu sei que o lado de cá, ó, esse lado aqui, na proposição P, é que está preenchido com falso. Então, eu estou explicando aqui bem detalhado para ficar bem claro. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a única situação. Ou seja, esse lado de cá, ó, todinho, essa proposição composta, porque está vendo que tem ou, isso aqui tudo, isso ou isso, vai me dar uma proposição falsa. Bom, então a gente agora tem um ou, A ou B. Né? O A seria aumentar o tamanho da memória, ou B, instalar um novo antivírus. Quando é que a gente tem, e isso aqui ó, é falso. Em qual alternativa que um ou me dá uma resposta falsa? O ou ele é contaminado pelo V. Qualquer lugar que tiver V, o ou já vai dar a resposta como V. Então, o V ou V me dá V, o V ou F me dá V, o F ou V vai me dar V. A única situação que eu tenho falso, que é o que a gente quer aqui, ó, porque a segunda parte do sim então é falso, e o lado de cá é tudo falso, é o quê? É falso ou falso. Então, se aumentar o tamanho da memória vai ter que ser falso, esse pedacinho aqui, ó, ele vai ter que ser falso, ou instalar um novo antivírus também vai ter que ser falso, porque o resultado desse ou no final das contas vai me dar um falso, ok? Então, isso aqui é falso e isso aqui também é falso. Logo, esse lado do sim então vai ficar falso e o outro lado a gente já sabe que é falso desde o início. Pronto. Se aumentar o tamanho da memória é falso, então não aumentou o tamanho da memória. Isso aqui, não aumentou o tamanho da memória. Tamanho da memória. Isso aqui é uma das verdades que a gente conseguiu deduzir. E instalar um novo antivírus? Não instalou o antivírus. Não, porque a gente tem que é falso, então não instalou o antivírus. Então, a gente tem essas duas deduções aqui, essas duas certezas, e a gente tem uma dúvida aqui porque pode ser que abra rapidamente ou não abra rapidamente. Ok? Vamos analisar agora as questões?
Os aplicativos não abrirão mais rápido. Eu posso afirmar isso aqui com certeza? Não, porque a gente ficou na dúvida aqui, ó. A gente não tem certeza. Essa questão aqui está errada. O tamanho da memória não foi aumentado. Não aumentou o tamanho da memória. Certo. E também não foi instalado no antivírus. Não instalou um antivírus. Pronto. Letra B. A gente fez toda essa análise aqui com calma, né? Demorei um pouquinho aqui para resolver a questão para explicar bem detalhado. Mas depois que você faz a análise, você vai procurar a resposta aqui e é bem simples. Agora vamos falar assim, ó, ou o tamanho da memória não foi aumentado, o tamanho da memória não foi aumentado, tá aqui. Ou um novo antivírus não foi instalado, ou não instalou um antivírus. Esse aqui é o ou exclusivo. Ó. Quando eu começo uma frase com ou uma coisa, ou outra coisa, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Esse aqui está correto porque aconteceram as duas coisas, não aumentou e não instalou o antivírus. Aqui ele está falando ou o tamanho da memória não foi aumentado ou um novo antivírus não foi instalado. Essa aqui está errada. Essa aqui poderia ser a questão que você poderia ficar em dúvida, mas esse aqui, quando você tem uma proposição que começa com ou no início e ou depois, é aquele ou uma coisa ou outra coisa, nunca as duas ao mesmo tempo. Então essa aqui também está errada. Letra D. O tamanho da memória pode ter sido aumentado, mas o notivírus não foi instalado. O tamanho da memória pode ter sido aumentado. Não, ele não aumentou o tamanho da memória. Então já viajou na maionese e a gente também pode é diferente de afirmar. Quando você vê pode, e ensinar na frase falou que aumentou ou não aumentou, isso aqui não existe em proposição, raciocínio lógico. Pode, talvez aconteceu isso, talvez acontecer aquilo, só se a proposição já falasse de pode o tempo todo. Então isso aqui está errado. Um novo antivírus pode ter sido instalado. Aí de novo essa questão do pode, não tem nada a ver, não vou nem examinar mais. Já sabe a letra certa, é a letra B, e vamos agora conferir o gabarito da questão. Ok? Aqui está o gabarito dessa prova. Conforme eu falei, fui para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E aqui nós temos que foi a mesma prova para os cargos 3, 4 e 7. Analista de Sistemas de Desenvolvimento, analista de Sistemas Suporte e cargo 7, se não me engano, Contabilidade. Aqui está a questão que a gente resolveu, foi a 29, letra B. Vamos lá conferir. Letra 20, questão 29, letra B. Então a gente conseguiu aqui acertar essa questão. E é isso. Meu muito obrigado. E até a próxima.